Ora bem, então, eu sou a Carla, sou professora já há alguns anos e moro no norte de Portugal, em Viana do Castelo, e nas minhas pesquisas, não sei como, não sei se foi o curso que veio ter comigo, se fui eu que fui ter com ele, encontrei este curso e foi num momento muito importante da minha vida, porque eu estava mesmo a precisar de ajuda. Eu estava numa altura com excesso de peso, com problemas de tensões muito graves mesmo, e eu precisava mesmo de fazer mudanças na minha alimentação e no meu estilo de vida. E então assisti àquele workshop que a doutora deu gratuito e achei que, que, que me ia fazer bem, porque eu gosto muito de legumes, mas nem sempre sei como é que os hei de cozinhar e como é que hei de transformá-los numa refeição completa e numa refeição saudável. Pronto, foi basicamente isso que me levou a integrar o curso. Entretanto, começou o curso, eu comecei a achar muito interessante porque as etapas do curso levam-nos a um autoconhecimento que às vezes até nos encostam à parede e realmente fazem-nos aqui abalar alguns preconceitos que nós temos e que realmente estão tão instalados e instituídos em nós que nós nem nos damos conta. Antes de passarmos às receitas e antes de passarmos aos cozinhados, passamos por esse processo e eu acho que é muito importante. E eu, como sou professora, sei muito bem qual é a importância do processo que isso tem na construção de qualquer hábito ou na aquisição de qualquer metodologia. Portanto, eu desde o início que entrei muito bem no curso e na metodologia, fiz as aulas todas semanalmente, nunca deixei acumular, e isso foi muito importante. Mais ou menos a meio do curso, a minha saúde agudizou-se mesmo, muito. Eu tive que ir para o hospital com as tensões altíssimas, tive que pôr aqueles medicamentos clássicos debaixo da língua, porque realmente não havia meio de baixar as tensões, e, e tive mesmo que faltar à escola e tudo durante alguns dias. E coincidiu na altura do curso em que começamos realmente a trabalhar mais a alimentação e a constituição das refeições, e obviamente que eu comecei a pôr em prática tudo aquilo que estava a aprender. E para mim, como eu já disse, não é difícil fazer uma alimentação à base de plantas, não é nada difícil. E então comecei a aprender receitas e coisas novas, sopas diferentes, que eu gosto muito de sopa e a gente acaba por comer o mesmo tipo de sopa. E o que é certo é que a minha saúde começou a melhorar, obviamente com medicação também. Mas o meu objetivo é um dia parar com a medicação. E isso está a acontecer, já está a acontecer, já estou a reduzir, porque entretanto as minhas tensões baixaram demais, eu tinha a tensão muito baixa já. Pronto, e então comecei a perder peso também, obviamente, não é associado a essa nova metodologia da alimentação, comecei a perder peso, que era muito importante e era urgente no meu estado. Quanto Obviamente que peso isto perdeu? até agora, portanto, foram 6 quilos mais ou menos. Durante o curso foram 4 e agora desde que acabou o curso já vou em 6. E obviamente que passei a dormir muito melhor, porque era outro problema que eu tinha também. Tinha graves problemas de insónia e eu levanto-me cedo para ir trabalhar e depois andava o dia todo cheio de sono. E uma das estratégias também que resultou muito bem comigo foi antecipar a hora do jantar, tal como o curso aconselha. Eu normalmente chego a casa por volta das 5h30, 6 horas, e nessa altura fazia um lanche. Agora faço o jantar a essa hora. E isso foi muito importante mesmo, mesmo muito importante. E não tenho fome, depois já não tenho fome. Mesmo eu nem sou muito de me deitar cedo, porque eu gosto muito de ler e prolongo um bocadinho o meu serão e acabo por nem ter fome, porque toda a gente me dizia, tu é essa hora, depois vais ficar cheia de fome. Mas não, foi muito, e é muito importante para o sono. Esse conselho da doutora Dora, para mim, foi mesmo muito importante. Pronto, obviamente que isto é uma caminhada, é um processo. Entretanto, deixei de comer carne, porque também não vou dizer que às vezes não sinto falta, e ainda este fim de semana, quando fui às compras, senti vontade de comprar,
Mas pronto, não comprei e passei bem o fim de semana sem a comer, não há problema nenhum. Porque Principalmente o importante, saber porque é que pode substituir e que exatamente, também. pois, porque era isso que eu não sabia. A gente tem uma cultura muito restrita em relação às refeições e acha que uma alimentação completa, uma refeição completa tem que ter a carne ou o peixe. O peixe continuo a comer peixe, mas a carne não, e é assim, mesmo não tendo peixe, é possível montar um prato completo com todas as proteínas e tudo aquilo que o corpo precisa. Não, e antes eu não tinha bem essa noção, porque também nós não fomos educados nisso. A cultura portuguesa não educa a isso, não é? Uma mesa que não tenha um bom assado ao domingo, não é? Por exemplo, não é uma casa farta, mas não é bem assim, pronto. E reduzi imenso ao açúcar também. O açúcar, eu era viciada em açúcar, era mesmo viciada em açúcar, e pronto, e tenho arranjado alternativas que às vezes, porque eu às vezes sinto mesmo a falta do açúcar e tenho aquela sensação de que estou ahogada e que preciso do açúcar, mas é uma questão mental, não é? Porque o açúcar não faz falta nenhuma, o que nós precisamos ele já está nos alimentos que nós ingerimos. Exato. Pronto, e estou muito contente por ter participado, foi muito agradável, e eu segui sempre direitinho a metodologia semanal. É importante resolver os exercícios, como eu já disse, como professora também é muito importante o processo, em qualquer metodologia de aprendizagem, seja ela qual for, o processo é muito importante, mesmo que às vezes achemos que aqueles questionários que não são muito significativos e que podemos avançar, mas não é assim. É importante a gente refletir e pensar nos nossos comportamentos e naquilo que queremos mudar em nós. Há ali gatilhos e questões que nós temos de tal maneira interiorizadas. Por exemplo, para mim, de antes era impensável começar o meu dia de trabalho sem uma boa meia de leite e um pão com manteiga. Era impensável. Parece que o dia nem começava bem e amanhã não corria bem. E agora não como pão, não como batidos, fruta e sinto-me muito bem. E eu achava, tenho que tomar um café já para acordar. Não é assim, não é assim. Eu sinto-me com muita energia e não. Entretanto, por causa das tensões altas, tive que cortar mesmo com o café e não tenho problemas nenhuns de energia. Nenhuns. Eu tomava imenso café por dia às vezes era em cada intervalo de uma aula eu tomava um café e continuava sempre cansada e sempre com sono. Portanto, não é o café que nos vai dar aquela energia. É um mito que a gente criou e é um hábito, um outro qualquer, e uma dependência. Isso foi muito importante. Tem é que se ter foco. A gente é que às vezes não prioriza bem as coisas na nossa vida e depois deixa-se ir no piloto automático e pronto. E preparo refeições antecipadamente. Por exemplo, hoje, como tive a tarde livre, já estive a preparar as minhas marmitas para a semana toda e assim também é mais fácil. Nunca mais penso nisso durante a semana toda e, e, e vou comer bem a semana toda. Exato, pois às vezes as pessoas pensam que isto deve dar muito trabalho, ocupar muito tempo, é muito complexo, Não, não, não não, não, não. sabem, mas existem fórmulas já pensadas, organizadas, não é? Exato, exato. Assim, já não penso mais nisso e é só pegar na caixinha de manhã, pôr na lancheira e muito mais económico, não é? Porque a gente quando tem que almoçar fora gasta muito mais dinheiro Yeah. e assim não.